Em meio à vastidão da vida moderna, com suas infinitas escolhas e o turbilhão de informações, muitos de nós se veem à deriva, sem um norte claro, sentindo-se perdidos. É uma sensação que corroe a alma, um vazio que nem mesmo as conquistas materiais ou as validações externas conseguem preencher. A busca por um propósito, por um sentido que transcenda o efêmero, torna-se uma jornada solitária e, por vezes, desesperadora. Mas e se a resposta para essa desorientação existencial estivesse guardada em uma sabedoria milenar, capaz de nos oferecer uma bússola interna, um guia para o bem viver? Aqui, em O Recalcitrante, nossa missão é desenterrar as verdades profundas que o tempo não apaga, aquelas que nos capacitam a questionar o óbvio e a construir uma existência com significado. Hoje, voltamos nossos olhos para um dos maiores pensadores da história da humanidade. O mestre da razão e da ética, Aristóteles. Longe de ser um mero teórico, Aristóteles nos legou um sistema filosófico prático, um manual para a arte de viver bem, de florescer como seres humanos. Ele não nos promete uma felicidade passageira, mas sim a eudaimonia, um estado de bem viver, de realização plena, que é o verdadeiro propósito da vida humana. Para Aristóteles, sentir-se perdido é o sintoma de uma vida que não está sendo vivida em sua plenitude, que não está alinhada com a nossa natureza mais elevada. Ele argumentava que, assim como uma semente tem o potencial de se tornar uma árvore, o ser humano possui um potencial inato para a excelência, para o florescimento. A eudaimonia não é um destino a ser alcançado passivamente, mas uma atividade, um processo contínuo de aprimoramento, de viver de acordo com a virtude. Não se trata de um estado de euforia constante, mas de uma vida bem vivida, uma vida de propósito e significado. A grande questão, então, é: como alcançamos essa eudaimonia? Como encontramos nosso caminho em meio à confusão? Aristóteles nos aponta para a virtude. Para ele, a virtude ou arité, que significa excelência, não é apenas uma qualidade moral, mas uma habilidade. Uma disposição de caráter que nos permite agir da melhor forma possível em diferentes situações. É através da prática constante das virtudes que desenvolvemos nosso potencial e nos aproximamos do bem viver. Pense na virtude como um músculo. Você não nasce com ele forte, você o fortalece através do exercício. Da mesma forma, a coragem, a temperança, a justiça, a generosidade, todas essas virtudes são desenvolvidas através da prática repetida. É a ação virtuosa que nos torna virtuosos, e não o contrário. E é essa busca pela excelência em nossas ações e em nosso caráter que nos dá um senso de direção, um propósito que transcende as flutuações externas. Aristóteles também enfatiza o papel central da razão logos nessa jornada. Diferente dos animais, que agem por instinto, os seres humanos possuem a capacidade de raciocinar, de deliberar, de escolher. A vida virtuosa é uma vida guiada pela razão, onde nossas paixões e desejos são moderados e direcionados para o bem. É a razão que nos permite discernir o caminho certo, que nos ajuda a encontrar o equilíbrio e a evitar os extremos. Sentir-se perdido, muitas vezes, é o resultado de uma desconexão com essa capacidade racional, de permitir que impulsos ou influências externas nos desviem do nosso verdadeiro potencial. Portanto, para Aristóteles, a resposta para o vazio existencial e a sensação de estar perdido não está em buscar algo fora de nós, mas em cultivar o que há de mais nobre em nosso interior. É um convite a uma jornada de autodescoberta e autoaperfeiçoamento, onde cada escolha, cada ação, nos aproxima de uma vida de propósito e significado. É a promessa de que, ao nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, a desorientação se dissipa e a bússola da alma aponta para o verdadeiro norte. Aristóteles não nos deixou apenas conceitos abstratos, ele nos ofereceu um mapa detalhado para a ação, um roteiro para o desenvolvimento do caráter que nos conduz ao bem viver. A chave para entender as virtudes aristotélicas é o conceito do meio-termo ou justa medida. Para Aristóteles, a virtude é uma mediania entre dois extremos viciosos, um por excesso e outro por deficiência. Por exemplo, a coragem não é a ausência de medo, o que seria temeridade ou imprudência, nem o excesso de medo, o que seria covardia. A coragem é a disposição de agir apropriadamente diante do perigo, no momento certo, da maneira certa, pelas razões certas. A generosidade não é a prodigalidade excesso de gasto, nem a avareza deficiência de gasto,
mas o ato de dar na medida certa, para as pessoas certas, no momento certo. Essa busca pelo meio-termo não é uma média aritmética, mas um ponto de equilíbrio que exige sabedoria prática froneses. É a capacidade de deliberar bem sobre o que é bom e benéfico para o ser humano, de aplicar o conhecimento à situação concreta. A sabedoria prática é a virtude intelectual, que nos permite identificar o meio-termo em cada circunstância, pois o que é virtuoso para um pode não ser para outro. Dependendo do contexto, é essa sabedoria que nos impede de agir cegamente, de nos perdermos em extremos, e nos orienta para a ação correta. As virtudes, sejam elas morais como coragem, temperança, justiça, ou intelectuais como sabedoria, compreensão, não são inatas. Elas são adquiridas através do hábito X. Ninguém nasce justo ou corajoso, tornamo-nos justos praticando atos de justiça. E corajosos praticando atos de coragem, é a repetição da ação virtuosa que molda nosso caráter e nos torna virtuosos. Isso significa que a jornada para encontrar propósito e não se sentir perdido é uma jornada ativa, que exige esforço e persistência. Não é algo que se encontra de repente, mas algo que se constrói dia após dia, escolha após escolha. Pense na sua própria vida. Quando você se sentiu mais realizado, mais alinhado com um propósito? Provavelmente foi em momentos em que você agiu com excelência, com integridade, com coragem. Mesmo diante de desafios. Esses são os momentos de eudaimonia, os frutos da ação virtuosa. Aristóteles nos convida a identificar essas ações e a cultivá-las, a torná-las hábitos, a integrá-las em nosso caráter ainda, a amizade e filia. Desempenham um papel crucial na busca pela eudaimonia. Para Aristóteles, a amizade verdadeira, baseada na virtude e no bem do outro, é essencial para uma vida plena. Amigos virtuosos nos ajudam a nos tornarmos melhores, nos oferecem um espelho para nossas ações e nos apoiam em nossa jornada de aprimoramento. Sentir-se perdido pode ser, por vezes, um sintoma de isolamento, de falta de conexões significativas que nos impulsionem para a excelência. E aqui, meus companheiros de reflexão, eu quero ouvir de vocês. Pensando no conceito aristotélico do meio-termo, qual virtude você sente que precisa cultivar mais em sua vida para encontrar um maior senso de propósito e direção? É a coragem, a temperança, a justiça, a generosidade? E qual dos dois extremos, excesso ou deficiência, você tende a se inclinar? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Sua autoanálise é um passo fundamental para a construção da sua própria excelência. A filosofia aristotélica nos oferece um caminho claro para a ação. Ela nos diz que não estamos condenados a vagar sem rumo. Temos a capacidade de moldar nosso caráter, de guiar nossas ações pela razão e de buscar a excelência em tudo o que fazemos. É nessa busca ativa e consciente que a sensação de estar perdido se desfaz, revelando um propósito que é construído por nós mesmos através de nossas virtudes. Se a desorientação é um desafio, e se Aristóteles nos fornece as ferramentas para superá-la, qual é a nossa resposta como recalcitrantes? Como cultivamos uma existência de florescimento contínuo em um mundo que incessantemente tenta nos desviar do nosso verdadeiro potencial? A resposta, meus amigos, não reside na passividade, nem na busca por atalhos, mas na ação consciente. Na busca incessante por sabedoria e na reafirmação dos princípios que nos tornam verdadeiramente humanos e realizados. A primeira linha de defesa é a prática deliberada da virtude. Não basta conhecer as virtudes, é preciso vivenciá-las. Cada dia, cada interação, cada decisão é uma oportunidade para exercitar a coragem, a temperança, a justiça, a generosidade. É na repetição dessas ações que o caráter se forja e a bússola interna se calibra. A virtude não é um adorno, mas a própria essência de uma vida com propósito. Ao agir virtuosamente, você não apenas se torna uma pessoa melhor, mas também cria um sentido de direção e dissipa qualquer sensação de estar perdido. Sua vida se torna uma obra-prima em construção, esculpida por suas escolhas e ações. Em segundo lugar, a cultura da sabedoria prática froneses. A vida é complexa, e as respostas raramente são óbvias. A sabedoria prática é a capacidade de discernir o que é o bem em cada situação particular, de encontrar o meio-termo virtuoso. Isso exige reflexão, experiência e a disposição de aprender com os erros. É a inteligência aplicada à vida.
que nos permite navegar pelos desafios com discernimento e eficácia. Ao desenvolver essa sabedoria, você se torna seu próprio guia, capaz de traçar seu caminho mesmo nas encruzilhadas mais difíceis, sem depender de opiniões externas ou de modismos passageiros. Em terceiro lugar, a busca por um propósito maior. Para Aristóteles, a eudaimonia não é um fim egoísta, mas um florescimento que se manifesta também na contribuição para a comunidade. O ser humano é um animal político, e nossa realização plena se dá também na interação e na ajuda mútua. Encontrar propósito em tempos difíceis muitas vezes significa olhar além de si mesmo, identificar as necessidades ao redor e agir para supri-las. É na ação virtuosa em prol do bem comum que muitos encontram um sentido profundo e duradouro, dissipando o vazio existencial. Pensemos em nossa própria existência. Quantas vezes nos sentimos perdidos por falta de um objetivo claro, por nos deixarmos levar pelas circunstâncias ou pelas expectativas alheias? A jornada aristotélica nos convida a retomar o controle, a sermos os escultores de nossa própria alma. A recalcitrância se inicia em pequenas escolhas diárias, a decisão de agir com integridade, de buscar o conhecimento, de cultivar a excelência em tudo o que fazemos, mesmo que isso exija esforço. É a bravura de ser um indivíduo que não apenas existe, mas que vive plenamente, com propósito e significado. Este não é um chamado ao desespero, mas à ação. Não é um convite ao isolamento, mas à construção de uma vida rica em virtudes e em conexões significativas. Não é sobre buscar uma fórmula mágica, mas sobre fortalecer a nós mesmos e aos que nos cercam com a razão, a excelência e a sabedoria. A contenda pela alma humana, pela liberdade e pela dignidade, é travada em cada mente, em cada coração, em cada escolha que fazemos. E é uma contenda que, com consciência, discernimento, coragem e responsabilidade, podemos e devemos vencer, afirmando nosso domínio sobre nós mesmos a cada passo. Ao encerrar esta profunda imersão na sabedoria de Aristóteles, espero que cada um de vocês, recalcitrantes, sinta a chama do propósito e do florescimento arder ainda mais forte. Se as palavras aqui proferidas ecoaram em sua mente, se provocaram novas ideias ou solidificaram convicções antigas, então nossa missão foi cumprida. Se você acompanhou esta jornada até o fim, é porque sua alma anseia por mais do que o superficial, por mais do que o imposto. Você é um verdadeiro recalcitrante, e sua presença é o alicerce de nossa comunidade. Por isso, com a mais sincera gratidão e um convite caloroso, peço que se junte a nós. Inscreva-se agora no canal O Recalcitrante. Ative o sino de notificações para não perder nenhum de nossos próximos mergulhos nas verdades incômodas e nas filosofias que nos fortalecem e nos guiam. Mas sua participação não termina aqui. Sua voz é essencial. Deixe um comentário abaixo e compartilhe. Qual aprendizado de Aristóteles mais ressoou com você neste vídeo? Qual virtude você se sente inspirado a cultivar mais ativamente em sua vida para encontrar um propósito mais claro? E, acima de tudo, o que de novo você absorveu ou o que foi reafirmado em sua compreensão sobre como nunca mais se sentir perdido? Sua interação é o sopro que alimenta nossa chama, impulsionando-nos a continuar entregando conteúdo que verdadeiramente transforma sua percepção do mundo. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possuem o espírito recalcitrante ou que necessitam de um estímulo para despertá-lo. Juntos, nossa força na busca pela verdade e na defesa da liberdade é inabalável. Meu mais profundo agradecimento por sua atenção e por fazer parte desta família. Até a próxima! E que a eudaimonia seja sua eterna companheira.